Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Feliz sábado para você que nos acompanha aqui no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Riacho Grande. Você é muito bem-vindo aqui nesse lugar onde Deus se manifesta sempre, todos os sábados, os domingos, as segundas-feiras. E hoje nós estamos aqui começando essa nova série, Capital Espiritual. E logo peço para que o seu cérebro comece a funcionar e tentar ali prever o que o pastor Rafael vai falar. Capital Espiritual. Mas antes de fazermos isso, quero convidar você a fazer uma oração comigo e convidar o Espírito Santo para ser o tradutor da mensagem dessa manhã. Grandioso Deus, pedimos, Senhor, aquilo que precisamos. E o que precisamos, Senhor, é do Teu Santo Espírito para conduzir a pregação, o entendimento e a aplicação dessa mensagem. Faça por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, Senhor. Coloque essa mensagem
profundamente em nosso coração e que os resultados dela sejam eternos em nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você logo pensou que capital espiritual tem a ver, obviamente, com dinheiro e o espiritual. O pastor vai falar de dinheiro e o espiritual. E você acertou, você começou bem. Eu realmente vou falar de dinheiro. E provavelmente aí do seu lado da tela, você já está fechando seus bolsos, né? Fechando sua carteira, jogando o cartão fora. Não se preocupe, não vou pedir dinheiro para você aqui, tá? Não vou pedir dinheiro. Poderia, mas não vou pedir dinheiro para você. Eu quero pregar a palavra de Deus para você a partir do livro de Mateus, para nós entendermos desde o começo dessa série, Capital Espiritual, a relação de Jesus com a teologia da prosperidade e a relação de Jesus com a teologia da generosidade. Mateus capítulo 5, eu vou ler com vocês a partir do verso 43, que diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus começa a confrontar a gente aqui e você logo pensa, pastor, que esse texto de amar inimigo tem a ver com dinheiro? O que esse texto de que o sol se levanta e a chuva também cai sobre justos e injustos, o que isso tem a ver com a economia, com recursos financeiros, com o seu capital espiritual? Tem tudo a ver. Sabe por que tem tudo a ver? Porque isso se encaixa totalmente com o que nós lemos no restante da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, o John Stott diz, ele vai dizer para a gente que ler a Bíblia não é ler só um verso. A mentalidade bíblica não é a mentalidade de versos soltos, separados. É uma mentalidade que constrói uma lógica sobre o texto bíblico, porque é assim que Jesus constrói. Jesus constrói aqui o discurso dele baseado no que o povo, no período anterior da Bíblia, vivia e pensava. Eu não sei você, mas quando eu era mais menino, assim, na casa da minha irmã, todo pôr do sol que a gente ia fazer, ela pegava uma caixinha, tinha uma caixinha mais ou menos desse tamanho, assim, pequenininha, e nessa caixinha tinha alguns papeizinhos. E esses papeizinhos, eles eram tirados e ali tinha um texto bíblico e cada um, no pôr do sol, por exemplo, lia o texto ali escrito, né? Uma caixinha de promessas, né? Que o pessoal dizia ali, caixinha de promessas, que coisa gostosa, né? Faz um bem emocional você pegar aqueles textos bonitos, né? De salmos, algumas promessas bíblicas que dá um up emocional. Você fala, nossa, eu vou sair. Eu chamo aquela caixinha de coach, né? É o seu coach pessoal, porque você seleciona os textos bíblicos que te colocam para cima e você lê eles no momento que emocionalmente ou a circunstância não te deixa não está te deixando tão bem, né? Não é que seja ruim ter aquela caixinha bíblica, mas aquele método de se aproximar das Escrituras não te ajuda. Você precisa ler as Escrituras, inclusive os textos que não são bonitos, inclusive os temas que confrontam o nosso cristianismo, inclusive os versos que são esquecidos porque não são tão agradáveis. Temos que ler tudo, existe uma razão para esse texto estar aqui. E quando Jesus disse, olha, vocês ouviram o que já foi dito, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Da onde Jesus tirou isso? Esse negócio de odiar o inimigo, Jesus tira da história de Israel. O que culturalmente era dito, mesmo que sem palavras, era que nós somos especiais, somos a nação eleita, nós somos aqueles que vão herdar a terra prometida, logo os outros são inferiores.
e eles que saiam do nosso caminho, porque a gente vai pisar, a gente vai arrebentar com tudo, porque Deus está com a gente, e quem não está com a gente vai para o inferno. É basicamente essa a ideia. Aí você olha para Abraão, recebendo as promessas de Deus, e ele recebe a promessa da terra prometida, a promessa de que vai ser pai de uma grande nação, e começa a ter essa relação de especialidade, de eleição, de chamado, que é linda. E a partir dali, as pessoas no Antigo Testamento começam a ver essa relação de chamado de Deus dentro de uma lógica de obediência igual prosperidade. Se eu obedecer, logo eu serei próspero. Porque a Bíblia tem promessa de que se você obedecer, Deus vai te abençoar. Mas é importante que você saiba que a obediência não traz imperativamente a prosperidade. A prosperidade pode acontecer sim como evidência, como resultado da obediência, mas não é imperativo que isso vá acontecer. Então Jesus tenta, com esse texto de Mateus capítulo 5, ampliar essa visão estreita e egoísta que o povo desenvolveu através de uma leitura errada das promessas de Deus. As promessas de Deus não eram imperativas. As promessas de Deus não determinavam que qualquer outra coisa não poderia acontecer. Se você quer um exemplo disso, olha para a história do seu amigo Jó. O Jó era homem íntegro e justo. E ele também era rico, o texto bíblico diz. Porque a literatura no Antigo Testamento liga a riqueza à integridade. Era como se alguém que é rico, que tem muito recurso financeiro, não pudesse ser um pecador desvairado. Se essa pessoa é rica é porque ela tem um comportamento diferenciado. Essa pessoa ela tem uma certa proeminência, uma diferenciação espiritual. Por isso que ela é rica, por isso também que os amigos de Jó chegam para ele e falam: colega, é o seguinte, tem aí um esqueleto nesse armário. Você fez alguma coisa errada, porque tá com essa lepra aí, sua mulher aí, ó, ligou o Tinder, tá aí vivendo a vida loucamente. Tá nem mais você, seus filhos morreram. Os seus recursos financeiros tudo acabaram. Como que você fala que você não tem pecado? Eles não conseguiam entender a possibilidade de alguém que estava ali vivendo uma situação difícil, uma circunstância desfavorável, não ter um pecado específico que trouxesse aquela maldição. Então era assim, obediência trazia prosperidade, desobediência trazia os infortúnios da vida. E Jesus fala, não é bem assim. Essa lógica que vocês criaram não é bem assim. Sim, Deus abençoa quem obedece. Sim, abençoa quem obedece. Mas esse mesmo Jesus está falando, ele tinha acabado de saber da morte de João Batista, que profetizou a vinda dele, que veio pregando o preparo do caminho para o Messias. E então João Batista é decapitado em uma cela, lá perto da rainha. Decapitado, arrancaram a cabeça de um homem que Jesus disse que entre os nascidos de mulher não houve ninguém igual. Mas obediência não traz prosperidade? Então Jesus começa a questionar isso. Fala assim, não, vocês não podem pensar dessa forma. É porque vocês pensam dessa forma que vocês odeiam seus inimigos. Porque vocês acham que é nós e eles. Porque vocês acham que é o meu e o seu. Só que no reino de Deus, essa lógica não funciona assim. Mas, infelizmente, quero dizer para vocês que essa lógica, ela transita em nossos meios nos dias de hoje. Eu não sei se você já observou, mas em muitas igrejas, em muitos lugares religiosos, e não me refiro apenas ao adventismo do sétimo dia, mas muitos lugares religiosos, as pessoas que mais têm recursos financeiros em uma igreja geralmente são eleitas líderes. Geralmente os líderes são aquelas pessoas que têm um pouco mais de dinheiro. Geralmente. Não sempre, não é total, mas em muitos casos são as pessoas que mais têm dinheiro. Ah, pastor, mas veja bem, isso não é bem assim, né? Aquela pessoa foi colocada líder porque dentro daquela igrejinha lá, ele é o único que tem carro.
Então ele leva atrás, como ele tem um pouco de dinheiro, ele vai lá, compra os refrigerantes, a pipoca, dá uma festa sábado à noite, junta todos os jovens lá na casa dele, porque a casa dele é um pouco melhor, ele tem condições. Então ele acaba se tornando o líder da igreja, porque ele tem condições de oferecer estruturalmente algo que os outros não têm. Às vezes é isso, mas às vezes é simplesmente essa nossa tendência de ligar riqueza a um dom espiritual. E não exatamente é isso. A riqueza pode vir do diabo. E Jesus deixa bem claro isso. Ai de vós, os ricos, no Mateus capítulo 6. Porque ele entendia que a mentalidade do povo de Israel, representada no Antigo Testamento, achava que obediência, ou que riqueza, na verdade, era evidência de bênção. Mas Jesus fala, não, riqueza pode ser um demônio. Riqueza, na verdade, pode ser aquilo que vai engolir você e vai te tirar do céu. Por isso que logo em seguida Jesus falou assim, olha, vocês lembram da história do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e fala o quê para Jesus? Fala assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala, olha, guarda os mandamentos. Ele fala, não, eu já guardo todos os mandamentos, eu estou 0 quilômetro, filho, eu tô na linha. Porque eu sou um religioso de primeira qualidade, eu estou guardando os mandamentos. E aí Jesus fala, tá vendo? Você acha que ser cristão é isso aí? Você acha que você é rico? Porque você é rico, você acha que isso é evidência da sua fidelidade? É uma evidência da bênção de Deus na sua vida? E por isso você acha que está tudo bem? Na verdade, aquele jovem rico queria que Jesus falasse assim para ele, cara, você já é o cara, meu. O céu está garantido para você, olha aí sua riqueza, olha tudo que você tem. Só quem é assim com Deus pode ter tudo isso. Só quem tem proximidade com Deus tem tanto dinheiro assim, ou tem tantas bênçãos na vida. Jesus fala para ele, tá, você já está fazendo tudo isso, então falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí a história diz que esse jovem vira as costas e vai embora. Jesus, mais uma vez, tenta tocar nesse problema, no problema da compreensão de obediência, prosperidade, fidelidade, prosperidade, sendo que isso não é imperativo e esse não é o caminho cristão. Esse não é o caminho cristão. A obediência deve ter uma outra motivação, não a prosperidade. Observem agora nesse período de coronavírus, pandemia, vírus, muita gente sofrendo por tudo que é lugar, muita coisa ruim acontecendo, notícias de pessoas amadas que falecem, pessoas que estão sofrendo. E sabe o que acontece? O irmão vai devolver o dízimo na igreja. Ele pega o dinheirinho, ou vai lá, transfere o dinheirinho, entra no 7Me, ou traz na igreja e tal. E isso é uma bênção, irmãos? É uma bênção. Continue fazendo isso porque você faz a sua parte com Deus. Você está fazendo o que é justo, você não está dando dízimo, você está devolvendo porque é justo, você não está dando oferta, você está devolvendo, você está dando para Deus algo que é para equalizar essa existência. Quando você vai e ajuda alguém, ajuda a Asa ou alguém que está precisando de algo, você está fazendo justiça. Tudo isso é muito bom, mas isso não pode ser uma mandinga. Isso não pode ser um jeito para querer dar uma protegida na sua casa do coronavírus. Eu vou lá dar uma oferta na igreja agora, eu vou fazer transferência amanhã, porque, meu Deus do céu, eu preciso conseguir esse negócio essa semana, então eu vou mandar essa oferta lá, porque eu vou ter dar uma caprichadinha, eu vou colocar uns 15% a mais, porque essa semana eu preciso de uma bênção de Deus especial. Aí a pessoa vai e faz aquilo. Olha, se for para fazer assim, é melhor não fazer. Porque você está tratando Deus como se fosse um ser humano, que pode ser bajulado e assim conseguir favor através disso. Deus não funciona dessa forma. Não faça de Deus algo manipulável. Devolva o seu dízimo, seja fiel, mas o seu capital ele é espiritual. Você não deve buscar de Deus nada além do capital espiritual, que é a proximidade com Ele e a generosidade que Ele vai te dar. O jovem rico nos ensina que o rico não é o cara. Que quem é o cara que usa a riqueza para o benefício comum. E uma vez que ele usa a riqueza para o benefício comum, ele não é mais rico.
porque a riqueza dele não é só dele. Então, se a riqueza dele é dividida, aquela riqueza, ela virou uma bênção, ela simplesmente revelou o capital espiritual que ele tem, que é a generosidade. Zaqueu é um belo exemplo disso. Jesus encontra com ele e ele então fica apaixonado por Jesus, não dá para duvidar disso, Jesus era cativante. Então ele fala assim, olha, eu me converti, agora deu aqui, parei com essa minha vida, vou viver para Jesus daqui para frente. E Jesus fala, e aí, como é que vai ser? Então Zaqueu fala assim, olha, eu vou devolver para todo mundo que eu roubei, porque Zaqueu roubava, Zaqueu era aquele judeu contratado pelo Império Romano para extorquir o povo, para pegar o dinheiro e encaminhar esse dinheiro para Roma, o dinheiro dos impostos. E nesse caminho, uma parte sempre ficava com ele, aquele esquema que o brasileiro conhece muito bem. E aí então Zaqueu fala, eu vou devolver para todo mundo que eu roubei 4 vezes mais. O que isso significa, gente? Que Zaqueu ficou pobre. Zaqueu ficou pobre. Para virar cristão, Zaqueu teve que ficar pobre. Exatamente o que Jesus pediu para o jovem rico. Ah, você quer entrar no céu? Então vende tudo que você tem e fique pobre. Ai, pastor, onde o senhor está querendo chegar com esse sermão? Quer dizer então que a gente tem que vender tudo e dar para os pobres? Não, porque isso Jesus disse para o jovem rico, não disse para você. Nós não estamos abrindo aqui caixinha de promessa, tá? Jesus disse para você não ser refém das suas posses. Você tem que ter aquilo não pode te ter. Você precisa ter controle sobre aquilo. Sabe qual a melhor forma de demonstrar que você tem controle sobre algo? É quando você é capaz de dar. Porque se você não é capaz de dar, aquilo não é seu. Você é daquilo. Se você não é capaz de compartilhar, aquilo não é seu. Só houve salvação na casa de Zaqueu, porque houve conversão no bolso de Zaqueu. Zaqueu parou de dar muito valor para o dinheiro. Ele começou só a verificar que o dinheiro tinha valor se fosse utilizado para equalizar o sofrimento humano. Se fosse utilizado para trazer benesses e boas coisas para outras pessoas também. A conversão do bolso, ela é tão necessária quanto a conversão de outras áreas de nossa vida. Eu pergunto para você, você já converteu o seu bolso? A sua carteira já está convertida a Jesus Cristo? E então, nós lembramos que Deus prometeu assim para Abraão. Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Como que aquele povo do Antigo Testamento podia acreditar que eles tinham mesmo que odiar o inimigo, que eles eram superiores e que só eles importavam e que era eu e eles, era nós e eles, sempre essa separação? Como eles podiam acreditar nisso, sendo que a promessa principal de Deus para Abraão é: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu quero dizer para você que quando você devolve o seu dízimo na igreja, você está abençoando essa outra pessoa que você não conhece e que está me ouvindo agora pela internet e que você nunca nem vai ouvir dela. Mas essa mensagem que está alcançando o coração dela hoje é resultado do seu dízimo. É resultado da sua oferta. O pastor Rafael vive do dízimo que você devolve. Eu e outros pastores vivemos do dízimo que você devolve. Então, de uma forma ou de outra, o seu dízimo, ele faz com que o evangelho alcance outras famílias da terra. A sua oferta vai fazer com que benefícios cheguem à igreja e que as coisas melhorem, não só para a igreja como estrutura, mas para as pessoas da comunidade. E de uma forma ou de outra, você está fazendo com que todas as famílias da terra também sejam abençoadas através de ti, Israel. Por isso que Jesus fala, o problema não é a promessa de Deus de que se você obedecer, você vai ter prosperidade. O problema é você ficar pensando mais na prosperidade do que no caminho da obediência e da relação. Porque depois que obedecemos, e se fomos abençoados, o que segue é compartilhamento. O que segue não é festão, não é viver a vida loucamente, não. O que segue é compartilhamento.
se você só acumula para você, se sua conta bancária está cheia, se o futuro dos seus filhos estão garantidos, está tudo garantido o futuro do meu filho, por gerações, né? Por gerações minha família está garantida, e o restante todo está comprometido, eu quero dizer para você que essa bênção não é a bênção de Abraão, que essa riqueza não é a riqueza prometida por Deus. A riqueza prometida por Deus é a riqueza da generosidade, Abraão. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Capital para você, Abraão, capital é espiritual. Capital espiritual para você, Abraão, é a generosidade, porque a generosidade vai fazer você sublimar todas as preocupações do amanhã, do mantimento, da luta para a sobrevivência, e você vai viver acima disso, porque você sabe que a generosidade, essa ação de abençoar, de equalizar, de trazer justiça à terra, é um sentimento que, na verdade, é a própria bênção. Quando somos generosos, nós somos abençoados. Se você acha que a bênção é receber, não. A bênção é ter a capacidade de compartilhar. Essa é a maior bênção. Mas por que existe então tanta gente ao nosso redor pobre, com dificuldades e tal? E eu tô bem. Eu dei certo na vida. Nossa, eu consegui, cheguei lá. Eu tô bem, mas por que os outros estão ruins? A gente não tem explicação para isso. Nem a Bíblia explica direito isso. Aí a gente tenta explicar. Não, eu estou bem porque eu trabalho muito. Ele está bem ali porque ele é muito inteligente. Aquele ali está bem porque ele fez isso ou aquilo. Mas aí você olha para um cara mais inteligente que você que está muito pior financeiramente. Aí você olha para uma outra pessoa que talvez seja mais correto que você, mas a família dela está destruída. Aí você começa a observar que não tem muito a ver com mérito. E então você se contém dentro da sua existência de abundância e diz assim, agora eu preciso compartilhar. Eu vou compartilhar, eu vou ser generoso, porque eu não sei explicar o que está acontecendo ao meu redor. Existe uma disfunção humana. A única coisa que eu posso fazer é compartilhar. E quando você compartilha, você é salvo da sua arrogância. E quando o pobre recebe o teu compartilhamento, ele é salvo da miserabilidade dele. Eu aprendi muitas coisas nessa vida. Uma das coisas que eu aprendi, das mais importantes, eu aprendi na Índia. Trabalhando com os habitantes ali do estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, eu percebi que as castas na Índia são muito bem definidas e pode haver certa transição entre castas, sim. Por exemplo, quando alguém que pertence a uma casta superior, ela se converte ao cristianismo, automaticamente aquela pessoa é colocada na pior das castas. É colocada no fundo do poço das castas, porque ela deixou o hinduísmo e então aceitou o cristianismo. Então a sociedade coloca ela como o pior, a pior das castas. Coloca ela sai do status que tinha e se torna o pior que poderia ser. Agora pensa bem, você viver em um país onde aceitar Cristo Jesus e ir para a igreja vai te tirar de tal nível social e te colocar em outro. Lembre-se que isso traz implicações sociais, econômicas. Então não são todas as pessoas que vão ter certos empregos. Tem grupos sociais que têm certas oportunidades, outros grupos não têm. Agora você pensa, alguém de uma alta casta indiana ter que abdicar da sua casta, do seu nível, e descer no poço e participar de uma casta menor. Eu fico pensando, né? Como a igreja tem crescido na Índia. Como pessoas têm renunciado o seu status, a sua condição, o seu privilégio, a sua bênção, o seu milagre, a sua condição privilegiada, a sua eleição, a sua especialidade, simplesmente para ser coerente com o que Jesus pede de cada um de nós. O meu desejo
é que você entenda que o teu capital precisa ser espiritual. Que você devolva o seu dízimo, a sua oferta, ajude as pessoas com o seu dinheiro, ajude as pessoas com o seu tempo, ajude as pessoas com a sua atenção, porque tudo isso é dom de Deus. E aí então, nós vamos poder dizer que o seu capital realmente vem de Deus, porque tudo isso foi transformado em algo espiritual. Meu desejo para você, que nessa série possamos crescer, aprender que entre a teologia da prosperidade e a teologia da generosidade existe um abismo, e que o caminho do cristianismo não passa por obediência e logo bênção. Começa por obediência e logo já pensamos em compartilhar a bênção que nem recebemos, mas quando receber, ela chega e a gente já divide, porque é muito boa para eu guardar só para mim. Que você compartilhe a bênção que Deus tem te dado, para que o seu capital seja muito além de material, mas seja espiritual. Ora comigo? Grandioso Deus, nós te pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor toque com as suas mãos em nossa vida. Pedimos que o Senhor converta o nosso coração, mas também converta o nosso bolso. Que o Senhor não permita, Senhor, que a riqueza seja um obstáculo para a gente entrarmos no céu. Para que nós tenhamos a oportunidade de ver o Senhor face a face. Que o Senhor nos ajude a renunciar esse capital que é material e que nos corrompe. Não renunciar de forma que venhamos a ficar totalmente desprovidos, mas renunciar a ponto de não sermos mais propriedade da nossa propriedade. Que o Senhor nos ajude a viver como Abraão vivia em promessa, abençoando todas as famílias da terra através de nós, Senhor. Esse é o nosso desejo, que haja salvação em nossa casa, hoje e em nome de Jesus. Amém. Permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto amado e feliz. Em família nós estamos.